Sim. Então, conta um pouquinho para a gente, Bárbara, assim, sobre esses procedimentos iniciais na sala de parto. O que precisa ser feito ali, né? Assim, a gente acompanha a mulher, né, ao longo do trabalho de parto. Normalmente, quando a gente interna as nossas pacientes, né, se eles não têm uma equipe específica, né, de atendimento pediátrico na sala de parto, a gente sempre procura o pessoal do hospital e fala assim, olha, essa é a minha paciente, a história dela é essa, e etc. E o trabalho de parto está dessa forma. E aí chega num momento perto do nascimento do neném que a gente chama vocês, né? E aí a gente avisa, ó, vai entrar agora o pessoal do hospital e a equipe de pediatria. E conta pra gente um pouquinho como que é a função do pediatra aí nessa sala de parto, até esse finzinho aí da hora de ouro. O que a gente tem que fazer? Eu falo que nós somos as guardiãs do bebê, né? Porque, na verdade, quando o bebê nasce, muitas vezes o pediatra ele fica ali no cantinho, só observando, vendo. Porque quando o bebê nasce bem, o pediatra é aquele profissional que vai olhar o bebê, avaliar a vitalidade dele. Se o pediatra fica do lado, sem interferir muito, só seca, enfim, faz os cuidados iniciais e fica tranquilo ali do lado, pode saber que seu bebê está bem, né? E que ele pode ficar no seu colo. O pediatra não é aquele que vai chegar e tirar o bebê da mãe. Muita gente pensa isso, né? Olha o pediatra como aquele profissional que vai chegar e tirar o bebê da mãe. Não é isso. Às vezes, como tem muita gente que não sabe como vocês trabalham, eles acham, mas cadê o pediatra? Assim, tá aqui do lado. Porque acho que o pediatra, eles ficam, né, com essa ideia que o pediatra vai tirar, vai pegar o bebê para ele, né? E aí não. E o que a gente mais quer é isso, ficar, né, ali vendo que tá tudo bem, né? Quando tá tudo bem, é o que a gente mais deseja para a família. Então, quando o bebê nasce, a gente avalia desde do ambiente, ficar atento, porque a gente sabe, por exemplo, que se tiver ar-condicionado ligado, se o bebê não for aquecido, a hipotermia, né, ela interfere na saúde do bebê. Pode levar até desconforto respiratório, dificuldade para respirar. Sim. Então, parece que são os detalhes simples, mas que fazem diferença no conforto e na saúde do bebê. Então, a gente avalia ali a questão da temperatura da sala de parto, avalia também se o bebê está respirando ou chorando. Tem bebê que não chora e não precisa de chorar quando nasce, né? Sim. Quando não chora, é porque essa transição foi tão sutil, tão leve, é tudo que a gente quer, que ele não precisa de chorar. Quando chora, claro, significa que está respirando, né? E o tônus, aquele bebê que está com um tônus bom, com a força muscular boa. Avaliando esses dados iniciais, a gente consegue identificar aquele bebê que tem condições de ficar ali no colo da mãe e aquele bebê que precisa ser retirado e levado para o bercinho para fazer os cuidados de urgência. Então, de imediato, o nosso cuidado é esse, é avaliar a vitalidade dele. Se precisar de ir para o bercinho fazer os cuidados de urgência, então a gente atua ali, porque antes dele nascer a gente checa os materiais que tem na sala, né? Checar todos os materiais que a gente pode vir a precisar numa urgência. Então a gente realiza os cuidados de urgência, identifica aquele bebê que vai para o colo da mãe ou que vai para o CTI. Sim. E permanece ao lado do bebê durante todo o tempo. Se precisar de ir para o CTI, a gente permanece ao lado dele até ele chegar no CTI, entregar para o médico do CTI, para o pediatra do CTI. Aquele bebê que está bem, ele vai para a hora de ouro ali na sala de parto, que a gente quer, né? Que vai para o colo da mãe. E esse contato pele a pele é muito importante. A gente atua avaliando durante toda a primeira hora de vida, se o bebê continua bem durante essa hora de vida. Porque o bebê pode nascer bem e evoluir, por exemplo, com desconforto respiratório, né? Então, a gente permanece ao lado desse bebê. Avalia o tempo para poder clampar o cordão umbilical, que é tão importante avaliar o tempo, porque as mães, às vezes as mães estão assistindo, elas não sabem, acho que é só um detalhe, mas não, né? O tempo adequado para clampamento do cordão umbilical, ele é fundamental para a estabilização hemodinâmica, respiratória, para a prevenção de anemia no primeiro ano de vida. Então, tem muita importância esse tempo correto para clampear o cordão umbilical. Estimula a amamentação, que também é importante nessa primeira hora de ouro. Sim. Então, todos esses cuidados são feitos ao longo da primeira hora. Eu acho que às vezes os nossos pacientes até que não tem tanta dúvida, né? Sim. Mas já tivemos às vezes alguns pais que às vezes não participam, às vezes as mães sabem da informação, mas às vezes os pais são questionados. Posso pingar o colírio? Posso fazer a vitamina K? Eles, o quê? O que é isso? Outros muito informados já vão chegar no berço, vigiar e vão falar assim.
É o nitrato de prata? A gente, não, aqui não é o nitrato de prata. Então, eles também têm buscado mais, né? Eu acho, assim, vigiar ali, né? Assim, esse cuidado com o bebê, essas intervenções que são feitas com evidências, né? Para os benefícios do bebê, que são feitos depois da primeira hora, não é isso? Aí, no final da primeira hora, aí são feitos os cuidados, que são a vitamina K, que é a injeçãozinha na coxa, né? Que os pais ficam lá de olho vendo. E aí ela pode ser feita com o bebê no colo da mãe, não precisa tirar para poder fazer. Que é muito importante para a prevenção da hemorragia. Porque a hemorragia ela pode acontecer no recém-nascido. Não é raro, nós que vivemos ali no hospital, é muito comum o bebê ter hemorragia ali nos primeiros dias de vida. Então, a vitamina K ela não passa durante a gestação na quantidade adequada para o bebê. Ele precisa. Isso é um protocolo do Ministério da Saúde no Brasil inteiro, no mundo inteiro, os bebês recebem a vitamina K. O bebê também recebe o colírio, que é para a prevenção de alguma infecção ocular, que é a conjuntivite neonatal. Que ela é tão importante, tem muita polêmica em torno dela. Sim. Eu e a Mona, a gente até pingou nos nossos olhos, assim, para poder ver se irrita, que incomoda muito. E nada, assim, é um incômodo leve perto dos benefícios que ela tem, né? Sim. Então, para quem já viu um bebê com conjuntivite neonatal, ser internado, precisar de antibiótico venoso, aquele cuidado ao nascimento, ele é um cuidado essencial, né? Então, a vitamina K, o colírio. E aí vem os pesos, as medidas, porque quando o bebê nasce, os pais ficam doidos para saber o peso, né? Quanto que pesa, quanto que mede. A gente fala, calma, isso não é o mais importante agora. A família toda, né, pergunta. Não quer saber nem se nasceu bem. Brinco assim, nasceu. Quanto que pesou? Né? Todo mundo para saber se é mais ou menos que o vizinho, que o primo, que o irmão, né? Essas questões dos cuidados neonatais, né, principalmente do colírio e da vitamina K, isso é uma coisa que normalmente existe, inclusive, nos planos de parto, né? Porque isso foi uma questão, né, por muito tempo, assim. E eu acho que a maioria dos pais, eles têm um pouco de dó mesmo que esse neném vai receber uma injeção, né? Mas é uma injeção que o bebê nem sente, gente. A maioria dos bebês nem vê, né, que fez a vitamina. E é isso, a gente está cobrindo uma carência que o recém-nascido tem, né, e prevenindo. E essa questão do colírio, eu acho que foi um problema por muito tempo, até porque difundiu-se, né, que a conjuntivite neonatal seria uma doença que era provocada por bactérias, que são as bactérias responsáveis por algumas doenças sexualmente transmissíveis, né, que seria o gonococo e a clamídia. E a gente sabe que não é só isso, né, Bárbara? A gente já viu, e olha que eu não sou pediatra, né, não trabalho tanto assim, mas depois, né, do nascimento, etc. Mas eu já vi conjuntivites graves por bactérias que são comuníssimas no trato genital da mulher. Então, não é só isso, né? Porque muitas vezes a gente Elas escuta questionam assim, a gente. Eu não vou fazer porque eu não tenho doença nenhuma, né? E a ideia não é essa, a gente não está prevenindo porque a mulher tem uma doença, a gente está prevenindo porque a nossa vagina é contaminada com diversas bactérias e várias bactérias podem causar conjuntivite, né? Sim. E aí, de repente, aquela mãe que não quer fazer e tem um receio enorme, vai e fura a orelha do bebê logo depois que nasce, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para ter uma atenção para a saúde dos nossos filhos, né? O que é importante e o que não é. Porque antigamente, eles usavam, era o nitrato de prata, né? Que realmente dava uma irritação um pouco maior ali no olho do bebê. Então, acho que vem muito disso também, esse medo do colírio. Hoje em dia, não é mais o nitrato de prata. Então, não tem por que ter esse medo todo. O que a gente usa hoje em dia dá uma irritaçãozinha assim, um incômodo, nem irritação. Um incômodo quando pinga, leve, pronto, só. Eu acho que antigamente também, quando começou esse questionamento sobre o colírio, também foi uma época que foi se estabelecendo a hora de ouro, né? Assim, a gente foi tendo maior cuidado, porque eu me lembro, né, nos nossos atendimentos há alguns anos, o bebê nascia, já levava para o berço para fazer o colírio e a vitamina K.
não esperavam a hora de o banho? E o banho, e o né? banho. Eu tomava banho. Nossa, era debaixo da Então, torneira. eu acho que quando foi se construindo essa ideia da importância da hora de ouro, as mães, né, começaram a questionar, por que vai tirar o bebê no meu colo para fazer um colírio de uma doença que eu não tenho? Então, o que eu reforço muito hoje para elas no pré-natal, eu falo assim, pode deixar fazer o colírio, pode fazer no seu colo. A vitamina K vai fazer no seu colo. Não vai impedir de tirar, mesmo depois de passar de uma hora. Eu quero ficar mais uma hora com ele aqui. Pode ficar. Né? Então, assim, você pode ficar... É seu para a vida toda. Né? Mas, assim, as evidências mostram essa indicação hoje e a nossa função como profissionais da saúde é diminuir os riscos, não é? Eu gosto de falar isso, assim. É diminuir os riscos. Então, eu tenho que oferecer para ela o que eu tenho hoje de evidência científica para diminuir os riscos do bebê dela, da vida dela. Então, se a gente não oferece e aceita com muita tranquilidade às vezes, questionamento sem embasamento, a gente aumenta o risco para elas. Tem os dados do IBGE de 2017, que a cada 1.000 nascimentos, 13 bebês eles morrem antes do primeiro ano de vida. Então, assim, é muita coisa, se for pensar, né? E o que impacta diretamente para poder reduzir a chance disso acontecer com o nosso filho? É o cuidado com a saúde desde a gestação. Então, é um pré-natal feito de forma adequada, né? Com o obstetra, com as consultas em dia, os exames em dia. É o cuidado do pediatra ali na sala de parto, no primeiro ano de vida. Então, todo esse conhecimento, ele vem na gestação. Porque se você chega na sala de parto, não estudou nada disso, não tem formação nenhuma, então você está muito vulnerável a fazer o que não é o certo, o que não é o melhor para o seu filho. Sim. Então, a informação, ela é fundamental. Então, quando a gestante procura isso na gestação, né, ela não espera o bebê nascer para procurar saber de tudo isso, ela fica mais vulnerável a algumas informações que alguém falou. Então, a saúde dos nossos filhos é algo muito precioso, né? Com toda certeza. Muito demais.